Que história é essa de que Jorge Jesus está arrependido de ter assumido o Benfica e já trabalha nos bastidores para voltar ao Flamengo? No vídeo de hoje do canal do Nicola te trago essa resposta. Quero contar também o que há de verdade sobre um suposto interesse do Daniel Alves em deixar o São Paulo. Tem informações sobre a política no Santos. Marcelo Teixeira pode ser candidato à presidência do Peixe. Mais informações sobre o Cavani te contei nessa segunda-feira, que o Grêmio já fez uma proposta oficial, inclusive apresentei os números. Quero trazer mais alguns detalhes dessa informação que eu dividi com exclusividade. E para fechar, o recorde de audiência registrado pela Globo no Campeonato Brasileiro se deu no último final de semana, com o jogo do Palmeiras contra o Grêmio. Fala aí pessoal, sou o Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. E antes de passar as informações importantes que eu contei agora há pouco, queria dizer que esse vídeo é um oferecimento de OneFootball, que tá de cara nova, mas segue sendo seu principal aliado para você ficar super bem informado sobre as coisas do futebol. Você baixa o OneFootball no seu celular, absolutamente de graça, e vai recebendo notificações das coisas mais importantes do futebol e do seu time que você indicar para o OneFootball. Para completar, queria lembrar que o OneFootball também está transmitindo com exclusividade todos os jogos do Campeonato Alemão, sem você gastar absolutamente nada. Então baixe o OneFootball e assista ao Bayern de Munique, ao Borussia Dortmund, enfim, a tudo que acontece de mais importante no Campeonato Alemão. Vou deixar na descrição desse vídeo o link. Você baixa o OneFootball, tenho certeza que você vai curtir bastante. Bora começar repercutindo uma notícia que eu dividi com vocês com exclusividade nessa segunda-feira, a proposta que o Grêmio fez ao Cavani para tentar contratar o atacante uruguaio de 33 anos de idade. Te contei no vídeo, vou deixar o link aqui, que a proposta feita pelo Grêmio foi de 3,5 milhões de euros por temporada. É importante contar que esses 3,5 milhões de euros são livres de impostos, ou seja, 3,5 milhões, trazendo para a nossa moeda, equivalem a mais ou menos 22 milhões e 300 mil reais, dividindo por 13. 12 meses além do 13º, e o Cavani terá direito, caso aceite a oferta do Grêmio, a 1 milhão e 700 mil reais livres de impostos. É importante contar que para o Grêmio, com todas as tributações, o custo do Cavani por mês ficaria na casa de 2,5 milhões de reais. A pessoa que teve acesso a todos esses detalhes e me deu os bastidores da negociação contou também que o Grêmio já tem pelo menos 2 parceiros dispostos a ajudar o Grêmio no pagamento do uruguaio, caso o Cavani diga sim ao Grêmio. Depois da publicação do vídeo, essa mesma pessoa me contou, ela atualizou essa informação a respeito dos parceiros. O Grêmio já está perto de ter 4 parceiros dispostos a ajudar. Tamanha a expectativa no Rio Grande do Sul em relação à chegada do centroavante, que pertencia ao PSG até o mês de junho, quando acabou seu contrato. Desde então ele está desempregado. Cavani tinha algumas expectativas na Europa. Ele, por exemplo, pensava na possibilidade de jogar no Juventus, que anunciou nessa segunda-feira o Morata. Ele também conversava com o Atlético de Madrid, que se aproximou da contratação do Luis Suárez. O atacante uruguaio rescindiu o contrato com o Barça e estava prestes a ser anunciado pelo Atlético de Madrid, quando o Barça descobriu que estava perdendo seu atacante justamente para um rival, para o Atlético de Madrid. O Barcelona está tentando melar essa negociação. Se de fato for confirmada a ida do Suárez para o Atlético de Madrid, as opções do Cavani na Europa vão rareando, vão diminuindo, e o torcedor do Grêmio pode passar a ter um pouco mais de otimismo em relação à possibilidade de Cavani no tricolor gaúcho. Bora dar uma atualizada agora sobre como é que anda a situação política no Santos, que vive um período eleitoral. Tem eleição para presidente do Peixe no fim dessa temporada e temos nesse momento mais ou menos 10 pré-candidatos. Vou repetir, nesse exato momento são pelo menos 10 pré-candidatos. A grande notícia da segunda-feira foi a confirmação de Andrés Rueda como candidato do Chapão. Por que é chamado de Chapão? O Grupo União, que reúne algumas das principais lideranças do Santos, tem sido chamada de Chapão, e esse grupo indicou o Andrés Rueda como candidato, até por isso o Rueda passou a ser favorito. O Rueda vai ter como vice na chapa dele o José Carlos de Oliveira. E o anúncio do Rueda levou o Marcelo Teixeira, ex-presidente do Santos, a deixar o Chapão. Tudo porque o Marcelo Teixeira estuda a possibilidade de concorrer à presidência. Ainda não é definitivo, mas ele está amadurecendo essa ideia. O Marcelo tem recebido bastante apoio para que se lance candidato. Como o Andrés Rueda acabou sendo o candidato do Chapão, o Marcelo vai anunciar nos próximos dias a saída dele desse grupo. Marcelo Teixeira, que foi presidente do Santos de 91 a 93, depois ele volta e fica de 2000 a 2009. Quais são os outros pré-candidatos à presidência do Santos? Rodrigo Marino, o Esmeraldo Tarquínio,
Tem uma curiosidade sobre o Esmeralda, ele vai ter como vice-presidente, caso eleito, o Fábio Costa, ex-goleiro do Santos. Os outros pré-candidatos, Miltinho Teixeira, que é irmão do Marcelo Teixeira, Ricardo Agostinho, Fernando Silva, Daniel Cury, Wagner Lombardi, além de um candidato do presidente José Carlos Pérez. Tudo indica que o Pérez não vai tentar a reeleição, mas até esse momento o Pérez ainda não indicou quem será o candidato da situação. Bora falar agora sobre o recorde de audiência do Campeonato Brasileiro na TV Globo. E esse recorde foi obtido nesse domingo com um empate entre Grêmio e Palmeiras, 1-1, jogo na Arena do Grêmio, no Rio Grande do Sul. Foram 21 pontos de média de audiência na Globo, com picos de 23 pontos. Essa passou a ser a maior audiência desde que o Campeonato Brasileiro começou. E com esses 21 pontos de audiência ao longo do domingo, o futebol na Globo conseguiu ser a maior atração em termos de pontuação da Globo ao longo de todo o domingo. Deixando para trás, por exemplo, a Dança dos Famosos e o Programa Fantástico, os dois tiveram média de audiência de 20 pontos. Queria completar contando para você a curiosidade de que a Globo conseguiu bater seus rivais, mesmo tendo adversários diferentes. Na quarta-feira, exibindo o jogo do Corinthians contra o Bahia, era jogo de dois times brigando na parte de baixo da tabela, a Globo registrou uma média de audiência de 24 pontos. Vencendo com facilidade o SBT, que fazia a sua estreia na Libertadores da América com a transmissão de um jogo do Palmeiras. Mesmo o Palmeiras na Libertadores registrou apenas 10 pontos de média. Em determinado momento o SBT, com essa transmissão de Palmeiras e Bolívar, chegou a ser o terceiro no ranking, atrás da Globo com 24 pontos e também da Fazenda na Record, que chegou a registrar 12 pontos. Então a curiosidade se dá pelo fato de a Globo ter conseguido liderar com times diferentes na quarta-feira com o Corinthians, no domingo com o Palmeiras. Na quarta-feira, agora próxima, a Globo vai voltar a apostar no Corinthians no jogo do Campeonato Brasileiro, Corinthians e Sport na Ilha do Retiro. Já o SBT vai ter mais uma vez o Palmeiras como atração, jogo do Palmeiras contra o Guarani do Paraguai pela Libertadores da América. Os especialistas em TV apontam mais uma vitória folgada para a Globo nesse confronto, exceto no Rio Grande do Sul, onde a Globo vai transmitir o Grenal Grêmio Internacional, e aí a tendência é de que a audiência por lá estoure. A gente tenha mais de 40 pontos de audiência com o Grenal da Libertadores no SBT. Quero te falar agora sobre Daniel Alves, que segue agitando os noticiários no São Paulo. Durante a tarde dessa segunda-feira, o Bruno Andrade, lá do Goal, escreveu que o Daniel Alves quer deixar o São Paulo. Ele recebeu a informação de que o Daniel, lateral direito, meio-campista do São Paulo, se cansou de tudo que tem vivido no São Paulo e quer voltar à Europa, de preferência para jogar num clube inglês. Ele ainda não realizou o sonho de disputar a Premier League e até esteve perto, negociou com o Chelsea, também conversou com o Manchester City, mas apesar de um acerto verbal com o time do Guardiola, com o City, ele acabou optando na oportunidade por fechar com o PSG. O tempo passou e não pintaram mais propostas da Premier League e, de acordo com a apuração do Bruno Andrade, nesse exato momento o Daniel Alves espera por propostas do exterior. Caso elas venham, o Daniel vai procurar a diretoria do São Paulo para tentar um acordo amigável para que possa sair pela porta da frente do Morumbi. Recebi essa informação, várias pessoas me perguntando o que há de verdade nessa história, e aí fui conversar com algumas pessoas, algumas fontes minhas dentro do São Paulo. Falei com um membro da comissão técnica, alguém que convive no dia a dia com o Daniel, e também com um membro da diretoria, uma pessoa de forte, de excelente relação com o presidente Carlos Augusto de Barros e Silva, o Leco, que enfim teve alta nessa segunda-feira. Ele passou um longo tempo internado no HCOR em São Paulo, se recuperando do coronavírus, agora praticamente recuperado, vai ficar num apartamento do HCOR, mais fora do hospital, numa condição bem melhor. Bom, voltando ao caso do Daniel Alves, tanto a minha fonte na comissão técnica quanto na diretoria, as duas fontes ficaram extremamente surpresas com essa possibilidade de Daniel Alves querer deixar o São Paulo. Ainda mais nesse exato momento em que o Daniel tem uma liderança absoluta dentro do elenco do São Paulo. Foi dele, por exemplo, a indicação para a contratação do Fernando Diniz. O mesmo Daniel Alves bancou o Fernando Diniz no fim do ano e depois da derrota e da eliminação para o Mirassol no Campeonato Paulista, ou seja, é alguém com carta branca, é alguém com toda a autonomia em relação à diretoria, em relação aos outros jogadores e até com a comissão técnica. Os salários do Daniel Alves foram durante muito tempo um enorme problema. Ele ganha cerca de R$1,5 milhão por mês e o São Paulo pagou com toda a dificuldade do mundo, ou melhor, não pagava esses salários do Daniel. Pagava só R$500 mil por mês e os direitos de imagem, que totalizam R$1 milhão por mês, ficaram acumulados e o São Paulo não conseguiu pagar. Uma das fontes que eu consultei me assegurou que no mês passado o São Paulo conseguiu quitar praticamente tudo o que devia ao Daniel Alves.
Eram mais de 6 milhões de reais pendentes e, segundo essa fonte, essa questão foi praticamente toda resolvida. Faltam pequenos valores, muito pouco, perto desses 6 milhões de reais que o São Paulo chegou a dever. Seria mais um motivo para o Daniel Alves não ter a intenção de deixar o tricolor. O contrato dele com o São Paulo só termina em dezembro de 2022. Repito, tem toda a moral com os jogadores do São Paulo, perdeu um pouquinho do prestígio com o torcedor depois que no domingo vazaram imagens dele batucando numa roda de som que ele fez na casa dele com 6 amigos. Não havia nenhuma preocupação em relação à pandemia do coronavírus, ninguém usava máscara e, para completar, ele ainda batucava com o braço direito que passou recentemente por cirurgia e que tem o impedido de jogar pelo São Paulo. Ele, por exemplo, não enfrenta nessa terça-feira a LDU em jogo fundamental do tricolor na Libertadores da América. O fato de o Daniel ter ironizado as mensagens de São Paulinos que reclamaram dele, foram várias as postagens do Daniel ao longo da segunda-feira, só aumentaram a irritação do torcedor do São Paulo. Mas tanto para essa pessoa da comissão técnica quanto para a pessoa da diretoria, isso não justificaria a vontade de o Daniel Alves deixar o São Paulo. Enfim, essa história a gente vai precisar aguardar um pouquinho mais para ver. Como não existiram propostas recentes pelo Daniel Alves, dá para imaginar que ele continue no tricolor, mas se ele tivesse muita disposição, muita vontade de ir embora, possivelmente ele já teria mexido os pauzinhos e pelo menos alguma proposta do futebol europeu apareceria. Cara de 37 anos de idade que segue se mantendo bastante em forma. As lesões são bem raras, até essa contusão no braço é uma contusão atípica, nada tem a ver, por exemplo, com a condição física e atlética dele. Certamente se o Daniel acenasse com a possibilidade de voltar para a Europa, acho que já teriam existido propostas. Quero fechar o vídeo te ajudando a entender o que há de real na possibilidade de Jorge Jesus voltar ao Flamengo caso a oposição vença a eleição para presidente do Benfica marcada para outubro. Esse boato surgiu nas redes sociais nos últimos dias e dava conta de que o JJ já teria procurado inclusive o Marcos Braz. Há uma excelente relação entre o técnico e o vice de futebol do Flamengo, e o JJ teria acenado por Braz que estaria desgostoso, estaria insatisfeito, teria se arrependido de ter ido trabalhar no Benfica e que era para o Braz esperar, não mandar o Domenech Torrent embora por enquanto, para que até outubro ele tivesse a definição da vida dele lá no Benfica. Se ele fosse demitido, ele voltaria para o Flamengo. É natural que o Braz nem queira entrar nesse assunto. O Braz super cercado de vários problemas, a questão do Dome, questão do coronavírus, muita pressão interna, muita gente pedindo dentro do próprio Flamengo a demissão do Domenech Torrent. O Braz nem se deu ao trabalho de desmentir essa história, embora pessoas próximas dentro do Flamengo assegurem que o Braz não conversou com o JJ. Era natural que viesse esse desmentido, mesmo se fosse verdade. O Braz não ia colocar mais fogo nessa lenha, ainda mais por conta de toda a circunstância do Domenech Torrent. O que eu fiz? Conversei com um jornalista português que trabalha no dia a dia do Benfica e também com um empresário brasileiro que ajudou na vinda do JJ ao Flamengo tempos atrás. Você vai lembrar que eu fui o primeiro jornalista a cravar que o JJ seria técnico do Flamengo e eu me baseei exatamente nos números, nas informações desse empresário que o ajudou o JJ a vir trabalhar no futebol brasileiro. Primeiro quero te contar um pouquinho do contexto do Benfica, que viveu na semana passada um enorme baque, a eliminação no mata-mata, antes mesmo da fase de grupos da Liga dos Campeões. O time perdeu por 2-1 para o PAOK na Grécia e acabou eliminado da principal competição. O grande objetivo do Benfica para a temporada era chegar pelo menos até as quartas de final da Champions. Com essa eliminação só vai restar a Liga Europa e o Campeonato Português. Algo que causou enorme pressão, embora a resposta do Benfica no jogo seguinte tenha sido bem bacana. A vitória por 5-1 contra o Famalicão na estreia do Campeonato Português. O Famalicão havia sido o sexto na temporada passada e é um dos times pequenos mais interessantes em Portugal. 5-1 com direito a um passeio. O Benfica até teve a chance de fazer 7, 8, 9. Foram vários gols perdidos, bem o estilo do JJ, aquele time que não para de atacar o tempo inteiro. Isso já deu uma bela acalmada nos ânimos, mas a gente vai ter novidades a partir do mês de outubro, quando haverá a eleição. O Luiz Felipe Vieira, que é presidente do Benfica há 17 anos, vai tentar a reeleição. E o Luiz Felipe Vieira foi o responsável por bancar a contratação do JJ. Seu grande opositor, o grande opositor do Luiz Felipe Vieira, atende pelo nome de Rui Gomes da Silva. E o Rui tem sido bastante crítico em relação à contratação do Jorge Jesus. Ele afirmou recentemente que acha um absurdo que o Benfica tenha se comprometido a pagar 26 milhões e meio de euros por um contrato de 3 temporadas ao JJ e aos membros da sua comissão técnica. Se você divide esses 26 milhões e meio de euros por 3 temporadas, a gente vai chegar a um valor próximo de 8,9 milhões, vamos arredondar para cima, 9 milhões de euros. Vai ser mais ou menos esse o custo
do Jorge Jesus e todos os seus auxiliares que deixaram o Flamengo recentemente. Esses 9 milhões de euros equivalem a 57 milhões de reais ou 2.250 mil reais por mês. O Rui, de quem eu disse agora há pouco, candidato da oposição, disse o seguinte sobre essas cifras, abre aspas, por esse valor eu vou buscar os melhores treinadores do mundo, Mourinho, Guardiola, Ancelotti, os tops dos tops. Esse foi um motivo para que o JJ, pelo menos de acordo com a imprensa em Portugal, se sentisse nada confortável em relação à possibilidade de a oposição vencer a eleição. Mas o próprio Rui, na mesma entrevista, assegurou que dificilmente vai ter condição de mandar o Jorge Jesus embora por conta das questões burocráticas e de todas as multas previstas no contrato. Se o Rui assume e decide mandar o Jorge Jesus embora, ele vai ter de indenizar o técnico português com todo o valor até o fim do contrato ou com a maior parte desse valor. O Rui chegou a falar dessa seguinte maneira, abre aspas, o Benfica não teria condição de mandá-lo embora por causa de indenizações. Cumprirei os contratos se lá estiver. Se fosse hoje, não o escolheria, mas, quando for presidente, não farei nada que prejudique o Benfica, por conta de indenizações. Os contratos do Benfica não são para rasgar, eu os honrarei, fecha aspas. Então, você torcedor do Flamengo que em algum momento imaginou que em caso de derrota do Luiz Felipe Vieira na eleição para presidente em outubro, poderia ver o Jorge Jesus demitido, é melhor você esquecer essa possibilidade. Ainda que a oposição vença, é natural que o JJ não seja mandado embora por causa do alto custo da indenização. O Jorge Jesus receberia praticamente os 26 milhões e meio de euros por 3 anos de contrato logo de cara. Essa questão praticamente já inviabiliza a volta do Jorge Jesus, mas como te contei, também conversei com um empresário brasileiro que ajudou na vinda do Jorge Jesus ao Flamengo e esse empresário me garantiu que a possibilidade de o Jorge Jesus vir treinar o Flamengo nos próximos meses é zero. A pessoa disse que o JJ está extremamente feliz em Portugal, ao lado da família, e ainda que seja mandado embora, a tendência é que ele continue em Portugal ou à espera de uma proposta de um grande clube do futebol europeu. Passagem pelo Brasil foi excepcional, Jorge Jesus colecionou amigos, foi extremamente feliz, mas quando ele decidiu trocar o Fla pelo Benfica, ele tinha na cabeça a convicção de que era hora de ir embora, de que ele já tinha conquistado tudo que tinha para ganhar por aqui e daqui para frente o máximo que ele poderia conseguir era perder um pouco da idolatria que ele conquistou junto ao torcedor do Flamengo. Então você, rubro-negro, que sonhou com o Jorge Jesus, é melhor descartar essa possibilidade. A curiosidade é que eu vi vários rubro-negros nas redes sociais admitindo que gostariam da volta do JJ, mesmo depois de toda a mancada dada pelo português quando trocou o Fla pelo Benfica. Usa o espaço para comentários para dizer se você aceitaria o JJ de volta. Bom, pessoal, eram essas as informações que eu queria dividir com vocês no vídeo de hoje do canal do Nicola. Espero que vocês tenham curtido o vídeo e deixem um like por aqui. Quem ainda não se inscreveu no canal do Nicola vai resolver esse problema agora mesmo. Só apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se que aparece por aqui. Aproveita e aperta o sininho, porque a partir daí você passa a receber notificação de todo vídeo novo ou live que eu fizer. Para fechar, queria lembrar que você pode virar membro do canal do Nicola. Aqui embaixo tem um botão azul escrito Seja Membro. Clica lá, escolhe um dos 5 planos e a partir daí você passa a ter direito a uma série de vantagens bem legais. Beleza? Nos vemos de tarde com mais um vídeo novo. Um abraço!